Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus, porque aqui estamos para a honra e glória do nosso Deus. Hoje estamos com uma dificuldade na transmissão, porque a nossa internet não está com problema, perdão, né? Então estaremos gravando o culto e depois disponibilizaremos para os irmãos que estão em suas casas. Então nós aqui estaremos prestando culto a Deus, mas também eles vão recebê-lo, se Deus assim nos permitir. Um aviso que nós temos a dar logo de cara é a primeira reunião de obreiros, né? Próximo domingo teremos a nossa primeira assembleia. Eu falei que nós vamos voltar à normalidade das assembleias, de ceia. Ceia hoje não teremos, que nós fizemos agora na quinta-feira, né? Hoje nós não teremos ceia, que fizemos na virada, mas para o mês que vem voltamos à normalidade, né? Teremos nossa ceia todo mês, com o número que tiver aqui, e as nossas assembleias também serão com o número que tiver, tá bom? Teremos a partir de agora. Não faremos assembleia online mais, né? Embora esteja em vigor, embora a convenção orientou, mas salvo se tiver um assunto muito, muito polêmico, ou uma aquisição de alguma coisa de um valor muito alto, talvez, como foi o caso da nossa mesa de som, aí sim nós faremos talvez uma assembleia online para termos um apoio maior da igreja. Mas caso contrário, assuntos de rotina, do nosso dia a dia, não faremos assembleias online mais. Teremos apenas assembleias presenciais e contamos realmente com a presença dos irmãos nesse sentido, tá? E o irmão que está na sua casa, que vai ouvir depois isso, também esteja preparado. Então na próxima sexta-feira, às 19h30, teremos a nossa primeira reunião de obreiros. São obreiros aquelas pessoas que ocupam algum ministério na igreja. Se você tem qualquer ministério na igreja, você é considerado um obreiro, você pode participar da assembleia, da reunião, e nessa reunião estaremos montando a agenda para a nossa assembleia no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, tá certo? Demais avisos daremos à noite, né, que Deus possa estar nos conduzindo, nos dirigindo nesse dia. Vamos orar nesse instante? Curve a sua cabeça. Pai de amor, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e nós Te adoramos pela grandeza do Teu poder, por Tua graça e a Tua misericórdia, e nós suplicamos, ó Deus, que venhas falar poderosamente aos nossos corações. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã, que possamos verdadeiramente ouvir a Tua voz, e que possamos, ó Deus, entender aquilo que a Tua palavra tem aos nossos corações. Continue conosco, obrigado pela escola bíblica que tivemos, que o nosso aprendizado seja colocado em prática, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Hoje estaremos pregando em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que fala sobre a volta de Cristo. E Cristo falou da sua volta. Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, são textos onde Jesus vai falar da sua volta. E é algo que nós precisamos pregar, anunciar. Sei que há muita divisão nesse ponto, mas o mais importante é crermos que Jesus vai voltar, e nós vamos falar sobre isso. Mateus 24, os versos 29 a 31 diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Esse texto que acabamos de ler é Jesus falando da sua vinda. É um texto muito difícil. Mateus 24 é um dos textos mais difíceis que tem para se pregar. Primeiro porque Jesus não está falando só da sua vinda, e isso é que confunde muita gente. Há uma série de perguntas que as pessoas fazem. Quando se dará a destruição do templo? Quando se dará a sua vinda? Quando será o final dos tempos e o juízo? Então Jesus sai respondendo essas perguntas, mas ele não tem a preocupação de dizer, agora eu estou falando isso, agora eu estou falando sobre isso. E compete ao estudioso, compete àqueles que estão estudando, prestar atenção, e nem sempre é possível. Agora, existem algumas coisas que são muito claras, e uma delas está aqui. Jesus dizendo, logo após a aflição daqueles dias, logo após a tribulação, logo após o sofrimento,
a dor. E aí sobre isso a gente vai falar mais adiante. Mas o mais importante é que a volta de Cristo vai ser visível. Então aparecerá no céu um sinal, né? Todos os povos verão. Pastor, como é que vai ser isso? Não sei, meu amado, não sei. As pessoas perdem tempo querendo explicar o inexplicável. É sobrenatural, é Deus falando. Aí agora tem uma turma aí que se diz terraplanista. Eu conheço cristãos. Não, a única maneira de explicar Jesus sendo visto em toda a terra é se ela for plana. Não faz isso, meu amado. Se você está caindo nessa conversa de terra plana, cuidado, né? Tem mais do que comprovações científicas, e a própria Bíblia tem textos que mostram que a terra não era plana. Então muito cuidado com isso. Como que vai ser? Eu não sei, mas o que importa é que veremos, e virá sobre as nuvens. Vai ser um fenômeno maravilhoso. Outra coisa, vai ter um arrebatamento. É outra coisa. Tem cristão, tem pastor sério que diz que não acontecerá arrebatamento, mas o texto está dizendo: e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão todos os escolhidos desde os quatro ventos. E é sobre isso, sobre este arrebatamento, que Paulo vai falar no texto que nós vamos pregar daqui a pouco. O que nós temos que fazer então? Viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Viver agora como se Cristo voltasse daqui a pouco. Né, Galinha? Não temos que temer, temos apenas que viver o Evangelho, experimentar esse Evangelho maravilhoso que nos transforma, que nos dá uma esperança eterna e que nos mostra que a qualquer momento Cristo vai voltar. Agora a pergunta que eu faço: Ele voltando agora, você está preparado? Pense nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar? Vamos adorar o nosso Deus? Amém, glória a Deus. E esse nosso Jesus vivo está. Essa é a nossa esperança. É por isso que estamos aqui reunidos neste ajuntamento para louvar e engrandecer o nome santo dele. Amém? Vamos nos colocar de pé? Cantar com os nossos corações para exaltar o nome do nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, cantem com seu coração, seu Filho amado para morrer e perdoar. Ele morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bem sabemos que Ele vivo está, e é por isso que estamos aqui alegres, numa alegria que provém dEle mesmo. Amém? Louvado seja Deus por isso. Continuaremos a louvar ao nosso Senhor com mais esta canção. Aos pés da cruz. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, gravando as promessas em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarás de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarás de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Amém, louvado seja Deus. Obrigado, Senhor Deus, por este momento que tivemos, ó Pai, de agradecê-lo através dessas músicas, dessas canções. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Deus. Sabemos o quão imerecida é essa tua misericórdia, a tua graça, mas
Com o que temos, ó Pai, oferecemos a Ti. E o que temos, oferecemos a Ti, meu Deus. Que o pastor, neste momento, traga uma mensagem da Tua parte para as nossas vidas. E que possamos, ó Pai, reter em nossos corações e obedecê-lo em cada dia do nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versos 13 a 18. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 e 18. Queremos falar nessa manhã sobre aguardando a gloriosa esperança. Mas eu quero dividir esse sermão em duas partes. Primeiro, porque a própria grandeza do texto, do assunto tratado. Na primeira parte, hoje, eu quero falar só as questões teológicas envolvidas. Sei que muitos não gostam, têm dificuldade, mas é importante que nós entendamos alguns pontos aqui. Não vou entrar nos méritos, nem vou me preocupar em expor aquilo que eu penso definitivamente, mas vou tentar mostrar aquilo que o texto claramente diz, e assim tentaremos expor. E na próxima semana traremos as aplicações práticas. Então, teremos dois tipos de aplicações nesse mesmo texto. Na primeira será teológica, e na segunda, semana que vem, se Deus nos permitir, faremos as aplicações práticas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18, assim diz a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que Deus abençoe sua palavra aos nossos corações. Ó Deus, esclareça-nos agora esse texto, ó Pai. Abra nossa mente, Senhor. Se tudo aquilo que preparamos não for dentro da Tua vontade, que Tu coloques as palavras corretas em nossa boca, e que possamos falar não aquilo que pensamos, mas aquilo que diz o texto, Senhor. E que também todos que nos ouçam possam realmente refletir de acordo com a Tua vontade, não a nossa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Essa carta, como nós já explicamos, vou só repetir, agora entra no assunto central dela. Apesar que o assunto central vai ocupar apenas alguns versículos, uns 8 a 9 versículos, mas esse é o estilo paulino de escrever. Não é só aqui que ele faz isso, não é? Aos Colossenses ele faz a mesma coisa, aos Efésios, aos Romanos chega ao ponto de você ter dificuldade de entender, porque na realidade você vai lendo Romanos, você vai navegando por Romanos, você pensa que é um tratado teológico e que Paulo tinha um objetivo com tudo isso, mas aí quando chega no capítulo 15, ele diz que escreveu aquelas coisas porque queria que os irmãos o conhecessem melhor, porque a intenção dele era chegar até a Espanha. Então Paulo tem esse estilo de ser e de escrever, e aqui ele age da mesma forma. Ele fala alguns assuntos, mas o interessante, tirando Romanos, todos os assuntos convergem para esse momento. A igreja de Tessalônica estava ficando preguiçosa para trabalhar. Eles achavam que Jesus estava voltando a qualquer momento. Eles cruzaram seus braços e começaram a vender seus terrenos e não queriam trabalhar mais. E ao mesmo tempo isso estava gerando uma decepção muito grande neles. Por quê? Porque as pessoas continuavam morrendo e Jesus não voltava. E o maior problema deles não era nem só a falta de trabalho, embora Paulo fale isso no meio do texto. Lá no capítulo 2 ele vai falar, né? Aquele que não trabalha não come. E ele deixa isso claro para eles, vocês não tem que parar. Mas agora ele vê que o maior problema deles era a tristeza no coração com aqueles que morreram. E aqui cabe uma explicação. A palavra
né, acerca dos que já dormem. Aqui nós estamos com uma figura de linguagem. O que é uma figura de linguagem? É quando você usa uma palavra, eu vou tentar explicar de uma forma simples, uma palavra para trazer um outro significado, ou com significados um pouco diferentes, né? E às vezes você usa também para trazer entonação, ou simplificação, ou atenuação, que é o caso aqui. Essa figura de linguagem chama-se eufemismo. Qual é a ideia do eufemismo aqui? Você falar uma coisa mais suave, né, ao invés de falar aquilo que é realmente mais duro. Então, ao invés de usar o termo morte, Paulo usa o termo dormir. É puramente uma figura de linguagem. Não significa que estamos dormindo lá, como alguns grupos creem que isso aqui é literal. A figura de linguagem não significa que é aquilo que está acontecendo, né? Por exemplo, quando você diz assim, as pessoas se comportam como cães, você não está dizendo que eles são cães. Também é uma outra figura de linguagem, símile, né? Como, dependendo da frase, você pode dizer as pessoas são cães. Também não é uma afirmativa que são de fato cães, mas é uma outra figura de linguagem. E assim vai sucessivamente. A Bíblia é cheia de figuras de linguagem. Então eu não posso aqui afirmar que eles estão dormindo. Paulo está dizendo que eles estão mortos. É isso que ele está dizendo. Então é literalmente isso. E ele fala isso 2 vezes. Só que essas pessoas mortas traziam desconforto à igreja de Tessalônica, porque eles acreditavam que Jesus teria que ter voltado e que ninguém iria morrer até a volta de Jesus. Então Paulo escreve esse texto explicando isso. Paulo está mostrando que o crente não pode viver numa ignorância teológica. Olha que coisa interessante. A teologia, amados, eu creio que ela tem assuntos que nós não temos necessidade de púlpito o tempo todo ficar falando. Eventualmente podemos até falar, mas o tempo todo não. Mas eu creio que é importante que a igreja tenha sempre ensinos profundos. Por isso temos a escola bíblica dominical. Por isso temos os estudos de quarta-feira, que eu pretendo entrar nesse assunto que é a escatologia, por exemplo, ainda, se Deus quiser, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, nas quartas-feiras estou preparando agora uma série de estudos sobre diaconato, porque temos a intenção de fazer a eleição do corpo diaconal, se Deus assim nos permitir. E aí eu vou dar estudos para a igreja sobre diaconato à luz da palavra de Deus e à luz do que nós batistas entendemos. Então estudos teológicos e bíblicos são importantes, embora a gente não vá aqui se preocupar com aquilo que não é essencial para a salvação. Então, por exemplo, o assunto de hoje é um assunto que, embora tenhamos as nossas diferenças, podemos sobreviver com elas. Não vai afetar nada disso. Agora, existem pontos que são importantes. E Paulo fala aqui sobre a esperança. Essa palavra aparece 51 vezes na Bíblia, das quais, no Novo Testamento, das quais 42 tem essa visão escatológica, olhando para frente, olhando para a volta de Cristo, olhando para o futuro em que Jesus há de voltar. E ele está dizendo literalmente isso para os Tessalonicenses: olha, meus amados, eu não quero que vocês vivam como aqueles que não têm esperança, porque vocês têm. Vocês têm uma esperança dentro de vocês, vocês têm uma esperança viva no coração de vocês. Então vocês não podem se prender a outra coisa, nem ficarem preocupados com outras coisas. Olhem para frente, olhem para a esperança. Não se prendam ao fato de alguns estarem morrendo. E Paulo usa aqui essa figura de linguagem para dizer que eles têm que olhar para frente, saber que Jesus vai voltar para aqueles mortos também. E ele vai então explicar isso no texto. Paulo também tinha uma esperança que Jesus voltasse naquela época. Olha que coisa interessante. Nós, primeira pessoa do plural, nós, os que ficarmos vivos. Por isso que eu disse na introdução que eu tenho que viver agora como se Cristo voltasse daqui a pouco. Essa esperança paulina, este princípio aqui não é uma lei. Paulo não está dizendo que vai acontecer isso, mas é um princípio que ele me ensina. Eu vivo hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou vivo agora como se Cristo voltasse daqui a pouco. Então Paulo compartilha da esperança na volta iminente do Senhor Jesus, ou seja, a qualquer momento. A diferença entre eminente e iminente é interessante. Uma, eminente, é a ideia de a qualquer momento, a qualquer hora. E iminente é grandiosa. A volta de Cristo é tanto eminente como iminente. Não muda muita coisa. Outra coisa importante é que seremos arrebatados. Como eu disse na introdução, há pastores que não acreditam nesse arrebatamento. Aí entra um problema. Aí sim,
Na Bíblia, você não pode interpretar os 66 livros da mesma maneira. Se você tentar fazer, você vai ter problemas. Isso é fato. Porém, tem coisas tem livros que trazem esclarecimentos. Por quê? Por exemplo, eu leio o Apocalipse, eu tenho que lê-lo de uma forma. Apocalipse, Ezequiel, Daniel, textos apocalípticos, até Mateus 24 é um texto apocalíptico. Eu tenho que olhar com um olhar, com uma forma de olhar. Mas as cartas, eu não posso olhar com um olhar apocalíptico, e aí muda completamente. A carta de Paulo aos Tessalonicenses é uma carta esclarecedora. Ela nos esclarece muitas coisas. Então, por exemplo, eu negar o arrebatamento, com Paulo falando, mas Jesus falou em Mateus 24, lá a linguagem é apocalíptica, tudo bem. Mas João fala em Apocalipse, lá a linguagem é apocalíptica, tudo bem. Pode trazer uma certa dificuldade, mas Paulo aqui ele não está se preocupando com linguagem apocalíptica, ele está explicando, ele está expondo a situação. Então, quando ele fala que haverá um arrebatamento, você tem que acreditar. Não tem como você nem sequer usar uma forma figurativa aqui. E esse é um problema muito, muito grande, porque muitas vezes as pessoas negam aquilo que Paulo claramente está dizendo. A igreja parece que estava sendo influenciada pelo mundo da época, da igreja de Tessalônica. A igreja estava sendo influenciada pelo mundo greco-romano, vamos dizer assim. Era um mundo onde as pessoas não tinham muita esperança. Havia grupos que nem sequer acreditavam na eternidade, como os epicureus, os estoicos. Dentro do judaísmo, havia grupos que não acreditavam na ressurreição, como os saduceus. Os filósofos do período em que essa carta é escrita, no período do nascimento do cristianismo, só escreviam sobre aniquilamento da alma, destruição da alma. Só falavam que a vida era perene. E aí o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele lembra que há uma perseguição implacável que assolava a igreja de Cristo naqueles tempos. E é verdade. A igreja estava abatida. Paulo então, quando escreve isso, ele está tentando levantar o ânimo da igreja. Paulo então inicia a sua argumentação principal. E daí vale a pena aqui nesse contexto fazermos essas duas aplicações que nós vamos fazer, a teológica e a prática. Hoje então vamos olhar pelo lado teológico. Claro que sempre respeitando aqueles que pensam diferentes de mim. A forma como os tessalonicenses se portavam mostrava que eles não tinham conhecimento de como se daria a volta do Senhor. Eles não conseguiam enxergar isso. Estão morrendo, então, poxa vida, o que vai acontecer? Será que eles estão perdidos? Será que não eram crentes de verdade? Será que as promessas não estão se cumprindo? E isso trazia para o seio da igreja local alguns transtornos, e Paulo então tenta esclarecer isso. E o que Paulo me ensina nesse texto? Aí vamos tentar trazer essas aplicações. Primeiro, verso 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Na versão que eu uso aqui, alarido, mas na realidade a ideia de som da trombeta, a voz de arcanjo. No original é a ideia de um comando de voz, um comando audível. Então a primeira coisa que eu aprendo é que Cristo vai se manifestar de forma gloriosa e estrondosa. Alarido diz respeito a uma voz forte, que será ouvida como a voz de um grande comando. Não dá aqui para dizer que esse texto é simbólico, não dá aqui para dizer que não é dessa forma, porque como eu falei, Paulo não está escrevendo numa linguagem apocalíptica. Aí quando você faz o paralelo do texto com o que Jesus diz, Mateus 24, ao som da trombeta de Deus, mas ali é simbólico, ali mas aqui não. E aí, com todo respeito eu falo, a grande maioria pensa que Jesus vai voltar secretamente, em silêncio. Eu sou obrigado a discordar, só com base nesse texto. Eu poderia ir também para Jesus, em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21. Eu poderia ir para 2 Pedro, capítulo 3, sabendo que as coisas haverão de ser assim dissolvidas, entre outras coisas. Mas Paulo, ele é categórico, que ao som, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus.
Não tem como nós olharmos para esse texto sem vermos a literalidade dele. Se você não olhar e ver a literalidade desse texto, você está distorcendo o texto. Se você está colocando o que você quer no texto. Quando nós estudamos idiomas da Bíblia, hebraico e grego, tem uma matéria nos dois chamada exegese. Na exegese, com X, né? Exegese, você extrai do texto. Mas há pessoas que fazem uma coisa interessante, eles fazem uma exegese, com I mesmo, eles inserem no texto aquilo que o texto não está dizendo. Se você insere aqui alguma coisa que o texto, por exemplo, volta secreta, volta silenciosa, se você dizer que isso está dizendo, que o texto está dizendo, você está inserindo uma coisa que o texto não está dizendo. Então não temos como fugir disso. Em Mateus 24, verso 27, Jesus vai dizer assim: porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, todo mundo vai ver, vai ser notória, vai ser estrondorosa, vai ser iminente e também eminente, magnífica, tremenda, majestosa. Se existem os que não acreditam no arrebatamento, aos que não acreditam, aos que acreditam que é secreto, aí é pior ainda. Aliás, não sei nem o que é pior. Esse arrebatamento secreto que surge só no século XVIII, esse, para mim, já começa um problema. Será que os pais da igreja interpretaram errado? Será que Agostinho, Tertuliano e tantos outros lá atrás, e depois os reformadores, interpretaram errado? Será que por 18 séculos a igreja interpretou errado? E aí de repente vem alguns no século XVIII com uma iluminação diferente e diz: não, a volta de Cristo não vai ser estrondorosa, ela vai ser secreta, a igreja vai ser arrebatada secretamente, e secretamente nós vamos subir aos céus. Ô Senhor, eu quero estar errado, porque a maioria pensa diferente, mas infelizmente o texto é muito claro. Não dá. Usando o Tessalonicenses como base, não dá. E aí entra uma outra forma de você interpretar as Escrituras. Quando você tem textos difíceis, mas você tem um texto que é claro, todos falando o mesmo assunto, usa o texto claro como base. Então, você tem dúvida se a volta é secreta ou não, com base em Apocalipse, Mateus 24 e outros textos, mais, se você for para o Velho Testamento, Ezequiel, você tem dúvida, vem para Tessalonicenses, olha para Tessalonicenses. Paulo não está escrevendo uma linguagem apocalíptica, então eu não posso afirmar que a volta de Cristo será secreta, eu não posso afirmar que ela vai ser silenciosa, eu não posso afirmar que ela vai ser invisível. Segunda aplicação que eu aprendo nesse texto: os mortos serão os primeiros a subirem. E aí o texto é claro: nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, diz o texto no verso 15, não precederemos, ou seja, não vamos antes deles, antes dos que estão mortos, porque o mesmo Senhor descerá do céu, verso 16, com som de alarido e com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Mais uma vez não há linguagem apocalíptica, mais uma vez não há aqui como eu interpretar de outra maneira. Aqueles que morreram serão os primeiros a serem ressurretos. E aí envolve dois aspectos, tanto no sentido dos justos, ou seja, mesmo aqueles justos, mesmo nós os que ficarmos vivos, vou usar a primeira pessoa também, mesmo nós os que ficarmos vivos, não vamos primeiro que eles vão ser primeiro. Não adianta, vai ser primeiro. Pastor, nós vamos ver isso? Não. Como assim, pastor? Porque na realidade vai ser tão rápido. Aí você tem que ir para outro texto, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 em diante, que diz que isso vai acontecer no abrir e piscar de olhos. Foi a melhor linguagem que Paulo encontrou para falar que isso vai ser rápido. Se fosse eu escrevendo eletrotécnico, eu ia escrever como apertar o interruptor. Entenderam? Então você aperta o interruptor, né? Desligou o interruptor, parece que é instantâneo, não parece? Pericione, tira uma luz aí para mim, apaga aí lá em cima, uma das duas de cima.
Ó, o barulho parece que é tudo junto, não parece? Não é. Quando o Pericione baixou o primeiro interruptor ali, os elétrons se moveram a 300 mil quilômetros por segundo. Então você não tem como ver isso. É muito rápido, mas não é ao mesmo tempo. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 15. E é isso que ele está tentando explicar. Olha, os mortos vão ressuscitar primeiro, mas vai ser uma coisa tão rápida que não dá para você enxergar. Não vai dar. Vai ser como um interruptor. Aí eu vou pegar a linguagem de Paulo, como abrir e fechar de olhos, e vou dizer como um interruptor. Não vai dar para ver. Mas a sequência é essa: os mortos ressuscitarão. Aí eu te aconselharia 1 Coríntios 15, 50 a 54, que você vai entender isso com muita perfeição. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Então o primeiro aspecto é com relação aos justos, mas há um segundo aspecto, aí sim, que aí eu vou discordar de um monte de gente, alguns até aqui do santuário, com todo respeito. Também acho, aí é um achômetro meu, é uma forma minha de enxergar o texto, que Paulo também se refere a todos os outros. Aí eu tenho que linkar com Apocalipse 20, que diz que bem-aventurados são aqueles que fazem parte dessa primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição é para o justo, e uma segunda ressurreição que vai acontecer depois dos ímpios, dos justos terem os seus corpos transformados. Aí para alguns vem antes de 1 milênio, para outros é depois. Aí eu não vou entrar no mérito aqui, porque não é o momento e o texto não me permite isso. Mas haverá duas ressurreições: a primeira dos justos e depois dos ímpios. E bem-aventurados são os que fazem parte da primeira ressurreição. Um dia que eu pregar Apocalipse eu explico melhor sobre isso aí, tá certo? Mas é só para a gente ter uma visão bem clara da segunda aplicação teológica do texto. Os mortos serão ressurretos primeiro, ressuscitarão primeiro. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: os vivos serão arrebatados logo em seguida. Aí esse arrebatamento, aí eu volto para 1 Coríntios 15. Aqui não tem jeito, você não tem como desmembrar os dois textos. Por quê? Porque Paulo em Tessalonicenses ele dá uma visão geral, ele dá uma visão do todo, desse momento ímpar, singular da volta de Jesus. E em 1 Coríntios ele vai lá dentro do momento e ele amplia a visão, ok? Então não tem como separar. E esse arrebatamento, segundo 1 Coríntios 15, vai acontecer com a transformação dos nossos corpos. Aqui em Tessalonicenses, Paulo não entra nos méritos. Ele vai entrar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso número 9. Então é muito importante nós termos isso em mente: os mortos ressuscitarão, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e teremos os nossos corpos transformados. Aí sim, se isso não acontecer com você no momento em que Jesus voltar, tem alguma coisa errada. E aí muito cuidado, tem uma teologia também que nasceu, junto com essa que nasceu no século XVIII, da volta secreta, que diz que alguns podem ser deixados para trás e terão uma nova chance. Eu queria muito que alguém me provasse biblicamente onde está escrito isso. Não há nada na Bíblia que prova que haverá uma segunda chance. Então não caia nessa conversa. Não, alguns vão ser deixados para trás, tem até livros inteiros sobre isso. Deixados para trás e terão uma nova oportunidade. Aonde? Se bem-aventurados são os que estão na primeira ressurreição. Os outros não são bem-aventurados. Os outros não são salvos. Então, os arrebatados aqui são os santos, justos, justificados pelo sangue do Cordeiro. Depois dos mortos, ressurretos, nós seremos arrebatados com os corpos transformados. É só seguir o texto, o fluxo natural do texto. Quarta coisa que eu aprendo nesse texto: haverá uma reunião nos ares. É outra coisa que não dá para tirar, porque Paulo está dizendo isso. E ele vai repetir isso em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, a partir do verso 1, quando ele diz assim: ora, quanto à vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com Ele, isso não acontecerá sem que primeiro, aí ele vai falar, duas coisas têm que acontecer antes da nossa reunião com Ele: a apostasia e a manifestação do filho da iniquidade. E aí quando eu chegar lá eu vou pregar, estou na sequência. Meus amados, não tem como.
Haverá essa reunião, sim, nós vamos nos encontrar. Paulo fala isso 2 vezes, em 1 Tessalonicenses 4, em 2 Tessalonicenses 2. E Jesus fala isso quando ele diz que os anjos ajuntarão os escolhidos nos 4. Esse ajuntar é tanto o arrebatamento como a ressurreição. Nos 4 ventos, nos 4 cantos seremos ajuntados. E aí subiremos com o Senhor. Oh glória! Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me buscar, encontrar-me com Ele. Esse vai ser o momento. É isso que Paulo está descrevendo. E aí a última coisa que aprendemos teologicamente nesse texto é que estaremos reunidos com o Senhor para sempre. Para sempre. Mesmo que haja um milênio, que alguns acreditam, mesmo que Apocalipse 20 seja interpretado literalmente e o milênio exista, não haverá mais separação desse grupo com o Senhor. Ele não estará mais separado. Agora é importante dizer que o texto não está dizendo que estaremos no céu, embora alguns acreditem dessa forma e eu respeito. Não estaremos ainda numa condição definitiva. Ele apenas fala que nos reuniremos para sempre com o Senhor. Você crê nisso? Você crê que naquele dia, quando Jesus voltar, você vai se reunir para sempre com o Senhor? Estará definitivamente com Ele? Vamos recordar o que nós vimos hoje. Cristo então vai se manifestar de uma forma grandiosa, clara e estrondorosa. Os mortos vão ressuscitar primeiro. Eles serão ressurretos primeiros. Os vivos terão seus corpos transformados, serão arrebatados, vão abrir e piscar os olhos e vão se unir nos ares com esses mortos. O povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus em todos os tempos se reunirá e aí estará para sempre com o Senhor. Que momento maravilhoso, que momento ímpar, que momento magnífico. Pastor, eu não concordo com muita coisa que o senhor falou. Tudo bem, eu te respeito, mas pelo menos creia que Jesus vai voltar. Pelo menos creia que um dia estaremos com Ele para sempre. Pelo menos creia que quando Ele voltar, você vai ter um corpo transformado. Pelo menos não se abata como os Tessalonicenses, porque entes queridos estão morrendo, talvez por a pandemia ou por qualquer outra coisa. Não se abata, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor. Lembro-me quando morreu um grande amigo, Pastor Lindenberg. Foi um dos cultos mais difíceis, depois da morte do meu pai, foi o mais difícil talvez de eu pregar. Mas ao mesmo tempo, eu podia, no meu íntimo, estar cantando a música do Paulo, do Logos, que um dia eu ia me reunir de novo com ele, que um dia vou me reunir novamente com o Lindenberg, que um dia vamos poder cantar novamente, rever amigos que um dia foram feitos meus irmãos. Você crê nisso? Você crê que um dia estará para sempre com o Senhor? Você crê que um dia Jesus vai voltar? Se a mesma intensidade de fé que você tem que ter na cruz, você precisa ter na volta de Cristo. Porque se você crê somente na morte, tudo bem que Ele nos salvou na morte, mas se você não crê na ressurreição e na volta de Cristo, Paulo diz que a nossa pregação é vã. Se você não crê que um dia vai se reunir definitivamente com Ele, é vã a nossa pregação. Se você acha que Jesus veio apenas porque queria te dar uma vida melhor nesse mundo, é totalmente vã. Porque o que eu mais espero é me reunir para sempre com o Senhor. Para sempre. Pense nisso. Vamos orar. Ó Deus, como é magnífico falar sobre a volta do Teu Filho, Senhor. Não tenho palavras para expressar. Também me falta capacidade, talvez, para expor com mais profundidade. Mas humildemente eu te peço, Senhor, que aquilo que foi dito aqui agora não tenha sido palavras de honra, Senhor. Eu sei que são assuntos complexos, eu sei que há pessoas crentes verdadeiros que pensam diferente de mim, Senhor. Eu sei que há muitos que são sinceros também nessa fé diferente. Mas eu te peço então, Senhor, que nos dê pelo menos ânimo e amor, comunhão, para que possamos esperar aquele grande dia, Senhor, e nos reunirmos contigo para sempre, de estarmos
dia, Senhor. Nos prepare para nos encontrarmos com aqueles que já partiram, que já dormem. Nos prepare, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corpos transformados. Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado porque a Tua palavra ainda é viva e eficaz até os dias de hoje. Que ela possa, Senhor Deus, encontrar um lugar em cada coração que nos ouviu agora e aqueles que ainda nos ouvir através da internet. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Mais às 18 horas estaremos de volta e que Deus venha falar ao seu coração poderosamente. Deus abençoe a todos. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração, não, que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, oh não, e para sempre então diremos: Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar
sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar.